Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. História linda! Começa agora! Você não vai perder. Um detalhe importante. Nessa história tem de tudo que você gosta, mas uma surpresa espetacular no final. Fica comigo até o fim. E parabéns, pessoa, porque Deus fez você perfeita, inteligente, simpática, expansiva. Você, olha, se não sabe, vai ficar sabendo agora. Tudo que você pensar em fazer vai dar certo. Deus dotou você de uma capacidade incrível. Tudo que você quiser ser, você pode. Inclusive, ser gentil. É isso aí, porque gentileza gera gentileza. Seja gentil, não te custa. Você vai ver que tudo vai melhorar ao seu redor. O mundo melhora. E se sobrar gentileza, envie um valeu para ajudar o canal do Paulinho Boa Pessoa. A criação foi do YouTube, ícone muito sugestivo, um coração com um cifrão dentro. Clicou ali, tá ajudando o canal, tá bom? Envie o que você puder. Mas a história de hoje é linda. Começou! Olha, Paulinho, quando a minha filha me convidou para eu ir morar com ela e com meu genro, mais o meu neto, eu fiquei meio pensativo, porque eu estava tão acostumado a morar ali na minha casinha, anos e anos, sabe? Tão habituado a viver ali, a morar ali. Foi exatamente ali que eu havia passado os momentos mais felizes da minha vida, da minha história. Isso quando meu saudoso marido ainda estava vivo. Sem pensar que eu conhecia todo mundo ali do bairro, né? Quer dizer, além disso, além de ter vivido os melhores momentos ali, a vizinhança toda era minha conhecida. Eu não queria sair daquela casa, mas a minha filha se preocupava tanto comigo, e eu ficar ali sozinha. Ela tinha medo. Ô mãe, vem morar comigo, não se justifica, a casa é grande demais. E era. Pra você ter uma ideia, uma casa com 4 quartos. Quando nós compramos, a casa tinha 2. Mas meu marido foi construindo, sabe? Ele era muito caprichoso. Fez o 3º, fez o 4º quarto, casa grande. Ô mãe, não é só casa grande, de repente a senhora fica doente, ninguém sabe. Precisa de alguém, de uma ajuda, de um médico. Ô mãe, vem morar comigo. Vem. Vem, mãe. Vem, mãe. Eu entendi a preocupação da minha filha. E ela insistiu tanto. Vem, mãe. Que no fim, eu acabei aceitando e fazendo a vontade dela. Ela tinha recém-mudado para ali, para aquela casa. Era tão nova no bairro quanto eu. E foi logo nos primeiros dias que eu fiquei conhecendo o nosso vizinho de muro, o senhor Adalberto. Ele era um senhor tão bom, tão gentil. Ele morava ali com um filho dele e a nora. E ele também tinha uma outra filha que não morava junto, mas também era casada. Essa outra filha morava numa casa não muito distante dali. Os netos. Então ele tinha uma família grande. Eu lembro que um dia eu estava varrendo assim a calçada quando ele esticou a cabeça por cima de um muro que era curtinho, que era baixinho, e me cumprimentou.
deu para eu ver que ele tinha um excelente humor e era extremamente bem educado. Ele aparentava assim, de idade, o quê? No máximo, eu dava para ele 68, 69, estourando 70 anos. E ele ficou, de repente ali ele ficou conversando comigo. Até que ele olhou pro meu quintal e comentou: nossa, esse pátio de você está precisando de uma boa aparada, né? Eu tenho a máquina de grama, sabia? Se você quiser, eu posso pegar a minha máquina e passar aí no gramado para vocês. Ô, seu Adalberto, imagina. Eu vou falar com o meu genro, no final de semana ele dá um jeito. Ah, mas não me custa nada. Não tô fazendo nada mesmo. Assim, a gente aproveita para bater mais papo, conversar mais um pouco. Ele insistiu e fez questão de vir aparar aquela grama que havia assim na lateral da casa. Ele tinha de fato aquela máquina de grama. E eu fiquei sem jeito de recusar. Quando aceitei a ajuda, ele foi lá dentro da casa, apanhou a tal máquina. Foi tão educado que ao invés de ligar a máquina assim do nosso quintal, ele ligou da casa dele, porque o fio era grande, o fio era bem grande. Ele insistiu e fez questão de aparar ali o gramado. E eu fiquei sem jeito mesmo de recusar. E quando ele fazia o serviço, eu fui lá dentro. Falei, peraí, então deixa eu fazer um cafezinho para nós dois. E depois que o cafezinho ficou pronto, eu levei a xícara de café até ele, uma para mim, e ficamos conversando ali no quintal da casa da minha filha. Até aquele momento, eu não sabia que ele também era viúvo. Mas eu havia reparado uma coisa. Ele usava 2 alianças no mesmo dedo. Nossa, 2 alianças bonitas assim. Elas não eram tão grossas, mas as 2 juntas. Há tanto tempo eu não via aquilo. Mas quando eu era menina, e olha que já fazia algum tempo que eu era menina, eu estava com 62 anos. Então já tinha algum tempo que eu tinha sido menina. Mas quando eu era menina, eu escutava minha mãe falar que os viúvos, eles usavam, ou as viúvas, né? As viúvas principalmente usavam no dedo anelar do casamento, aquele dedo, elas usavam 2 alianças. A dela, a viúva, e a do viúvo falecido. E ele estava, há muitos anos, eu vi aquilo quando eu era menina, e eu vi no dedo anelar do seu Adalberto as 2 alianças. Nossa, ele era bem tradicional. Então eu quis entrar no assunto. Eu quis entrar no assunto com ele. Ô, seu Adalberto, e a sua esposa? Ele então me disse que o nome dela era Inês e que ela havia falecido já tinha quase 10 anos. Nossa, seu Adalberto, meus sentimentos. Então, dona Rita, a Inês morreu já vai para quase 10 anos e eu sofri tanto, sabe, com a perda dela. Ela foi minha primeira namorada, o único amor que eu tive na vida. Foi um duríssimo golpe, sabe, dona Rita? Mas é a vida, né? E a senhora também é viúva? Eu também sou. Meu marido morreu, tá mais ou menos assim, tem menos tempo, é verdade, são 5 anos, mas eu digo assim, tem mais ou menos a mesma história de dor. A gente sempre sofre muito, né? Agora, o mês que vem já serão 6 anos já. E até por isso que a minha filha achou mais prudente que eu viesse morar com ela. É melhor mesmo. Ficar sozinho é sempre terrível. Nós ficamos ali conversando sobre a nossa viuvez. Até que eu perguntei se havia já
como tinha quase 10 anos da morte da mulher dele, se já havia passado pela cabeça dele a ideia de se casar de novo, porque ele me parecia ser um homem ainda tão cheio de energia, vida, saúde. Ele respondeu mais do que depressa: não, dona Rita, não. Até porque, como eu disse, eu era muito apegado a Inês, muito apegado. Eu preferi ficar sozinho. Inclusive tem uma coisa que eu fiz, que eu vou revelar para a senhora. Ô seu Adalberto, faz o seguinte, vamos tirar essa senhora? Eu vou tirar o senhor também. Pelo menos a gente fica, né, mais próximo. Pode me chamar de você. E eu chamo o senhor de você também a partir de agora. Tá bom, Rita. Então, olha, tem algo que eu fiz e que eu vou revelar para você, porque a minha filha ela é terminantemente contra, porque ela é evangélica. Eu não sou. Eu sou católico. Então, quando a minha mulher morreu, foi decisão minha cremá-la. A minha filha, por ela ser evangélica, ela não queria, ela queria que a mãe fosse sepultada, como todo mundo, mas eu não quis fazer assim. Eu tinha uma combinação com a Inês e eu quis cremá-la. E fiz algo que eu guardei as cinzas dela, sabe? Eu guardei as cinzas, ficam no criado mudo, praticamente na cabeceira ali da minha cama. Eu comprei uma urna e as cinzas estão ali. E todas as noites antes de eu dormir, eu tenho o hábito de conversar com ela. Eu converso com ela, é como se a gente batesse um papo. Tipo: tudo bem, Inês? Tô com muita saudade de você. Hoje faz tanto tempo. Sabe, esse tipo de conversa eu acabo tendo com as cinzas da minha mulher. A minha filha, por ser evangélica, ela acha isso um absurdo, embora ela considere bonita a minha atitude de manter essa viuvez. Eu não sei se a senhora reparou. Tá vendo aqui? Eu tenho 2 alianças. Essa aqui era dela. Essa aqui. A aliança de fora era dela. Até tive que fazer uma adaptação, porque o dedo dela era extremamente fino. E eu tive que colocar um pouquinho mais de ouro para que coubesse direitinho no meu dedo. Então, tudo isso, Rita, é para você entender que, sabe, eu não sei, eu não vou nunca, eu também porque eu quero, porque eu desejo, mas eu não vou nunca abrir mão da Inês. Eu ouvindo o seu Adalberto falar comigo daquela forma, eu sinceramente não aprovei, porque eu também tinha ficado viúva. O Antônio também tinha falecido e me fazia muita falta. Eu também amava o Antônio. Mas ele morava na minha memória, na minha lembrança. Já ia para 6 anos que ele havia falecido. Mas eu não tinha exatamente as mesmas atitudes do seu Adalberto. Ele me parecia, até certo ponto, exagerado. Essa coisa de manter as cinzas na cabeceira da cama, de conversar com a mulher. Eu conversando com ele, olha, ele era uma pessoa extremamente boa, simpática. E eu só achei exagero, essa coisa dele de não se conformar, quer dizer, ainda cultuar a presença da mulher, mesmo ela estando morta já, fazendo 10 anos, já completando 10 anos. De um lado era bonito, porque era um homem que a gente via a fidelidade presente nele. Ele ainda usar a aliança que era dela, isso era muito incomum. Eu mesmo era viúva, mas eu só usava uma aliança. Às vezes eu até nem usava mais aquela minha aliança, quem dirá 2. Ele não,
ele fazia questão de usar as duas alianças para dizer que ele tinha ainda aquele compromisso. Aí é que tá. O seu Adalberto, ele queria passar essa imagem de que ele ainda tinha um compromisso com uma mulher, com a esposa Inês, falecida há quase 10 anos. Aliás, depois ele comentou que ele não tirava aquelas alianças do dedo nem para tomar banho. Era bonito. Mas hoje em dia é muito difícil a gente encontrar alguém assim. E principalmente uma história de amor assim. E imaginei que ele devesse de fato amar demais a Inês, a falecida esposa. E esse nosso primeiro contato serviu para que eu criasse, pelo Adalberto, uma admiração muito grande. Eu passei a admirá-lo muito, embora eu achasse excessiva a manifestação daquele gostar dele pela esposa falecida, daquele amar dele pela falecida esposa. Porque hoje em dia a gente não tem assim hábito de ver homens que agem da mesma forma, né? Às vezes existe... Tem uma frase que diz assim: viúvo é quem morre. Não é isso? Tem essa frase: viúvo é aquele que morre. O fato é que depois da nossa primeira conversa, fiquei conhecendo também o filho dele, depois a nora dele, fiz amizade com ela, com os netinhos. A filha evangélica dele vinha na casa, sabe, mas ela me parecia mais arredia. A filha, o genro dele me parecia ser uma boa pessoa, os netos também. E ele continuava católico, embora a filha estivesse incutindo na cabeça do pai a ideia dele se tornar também evangélico. Mas ele não abria mão das cinzas da falecida Dona Inês e ainda conversava com ela, o que a filha era terminantemente contra. A verdade foi que depois daquele primeiro bate-papo, eu e o Adalberto, a gente passou a conviver cada vez mais proximamente. E essa proximidade minha com ele fez despertar em mim um sentimento que eu já considerava impossível sentir. Era admiração? Era respeito? Também. Sim, mas havia algo a mais. Havia alguma coisa maior. Eu repito, eu estava com 62 anos e agora eu sabia que a idade dele era exatamente os 70 anos. Nem aparentava, mas ele tinha 70 anos, 8 anos mais do que eu. Depois da morte do meu marido, eu nunca mais havia me envolvido com homem nenhum e achei que eu nunca mais mesmo pudesse me envolver. Só que, a certa altura, não deu mais para negar que eu estava sentindo algo diferente pelo Adalberto, embora eu ainda não tivesse ideia do que fosse. Aos poucos, eu passei a sentir até falta dele, sabe? Quando ele não estava por perto, ou quando ele ia para a casa da filha, ele viajava, ele tinha lá uma cidade próxima onde ele tinha parentes, amigos, coisa de uns 80 quilômetros dali, mas ele viajava, aí ele passava 2, 3 dias por lá, uma vez que já era aposentado, e eu sentia saudade dele, aquela vontade de conversar com ele, porque as nossas conversas costumeiras, na frente da casa, e às vezes, até dentro da minha casa ele vinha tomar um cafezinho, às vezes eu ia lá na casa dele, eu sentia saudade daquilo, aquela proximidade me fazia bem. Inclusive, numa das vezes que eu fui na casa dele, ele fez questão de me levar até o quarto. Ele falou: aqui, vem cá, eu falei para você, e ele me mostrou. Eu me senti nesse dia até um pouco mal, sabe? Ele falou: nessa urna aqui, era uma urna onde ele mantinha as cinzas da Dona Inês. Ele, assim, meio sorrindo, falou: é nessa urna aqui que está a Inês, e com ela que eu falo. E por isso que eu mantenho a foto dela. A foto dela estava assim na cabeceira da cama. Uma senhora bonita. A Inês era uma senhora bonita, tanto que quando eu vi a foto eu a elogiei. Nossa,
A Adalberto era bonita. Também, para fazer jus, né? Porque você também é bonito. Ah, não fala assim, Rita. Linda era ela. Linda era ela. Então, nesse dia, eu também tive a oportunidade de entrar no quarto e ver o lugar onde ele mantinha as cinzas da mulher. Aí eu tinha já certeza, a partir desse dia, eu saí meio enciumada do quarto. E quando eu saí meio enciumada, dele ter mostrado a urna com as cinzas dela, a foto dela no criado mudo, eu saí meio enciumada e eu tive a certeza comigo de que não era só admiração. Até que eu percebi que eu estava gostando dele. Eu estava gostando do Adalberto. Eu custei para admitir que eu tivesse apaixonada. E você sabe como é que é mulher, dependendo da idade. Quando a gente tem 12, tem 13 anos, a gente conta para uma amiguinha. Quando a gente tem 18, 19, 20 anos, a gente também conta para uma amiga. E quando a gente tem 62? Quando você percebe que você está se apaixonando por alguém, você tem 62 e ele tem 70. E aí, você conta para quem? Para a filha. Eu contei. Um dia, eu comentei com a minha filha. Assim como quem não quer nada. Filha, e se eu dissesse para você, assim, que a mãe, assim, com essa idade, 62 anos, um dia gostasse de alguém, gostasse de um outro homem, como é que você ia agir? Como é que você iria reagir? Ô mãe, mas por que a senhora está tocando nesse assunto, mãe? Por acaso tem alguma coisa a ver com o seu Adalberto? Uai, e por quê? Porque teria com ele? Ô mãe, a senhora pensa que eu já não reparei no jeito da senhora quando ele está perto? Eu já reparei. Eu acho que eu fiquei branca na hora. Meu Deus, será que eu tá dando assim na vida? Será que, como eu dizia na minha época, eu tô entregando a bandeira? Eu tô dando bandeira? Era assim que a gente usava. A expressão da minha época era essa, de jovem. Será que eu tô dando bandeira? Ela falou aquilo num tom meio que de brincadeira e de censura ao mesmo tempo. E depois ela completou. Olha, mãe, se a senhora se apaixonasse com 62 anos, eu diria que a senhora teria todo o direito. Até porque a senhora é viúva, já vai fazer 6 anos, né, mãe? Já 6 anos, filha. Aliás, já fez. Então, mãe, eu faria gosto de que a senhora ainda pudesse ser feliz. Porque me parece que o seu Adalberto também é uma ótima pessoa. Eu neguei até o último que tivesse alguma coisa a ver com ele, embora eu tivesse comunicado a ela que eu sentia alguma coisa diferente estava acontecendo comigo. Falei por falar para você, tá? É uma hipótese, eu falei para minha filha, tá? Falei por falar, é uma hipótese, mentira, ela tinha percebido tudo, deu para ver que ela não acreditou. Tanto que ela deu um sorrisinho irônico. E para completar a frase dela, mãe, a senhora, hein? Quando ela falou, ô mãe, a senhora, hein? Pronto, para mim falou tudo. E para completar mais ainda, ele, o Adalberto, me convidou. Sabe aquela viagem que ele fazia, vendo amigos e parentes a 80 quilômetros lá de onde morávamos? Ele me convidou. Quer ir comigo, Rita? Vamos. A gente vai passear um pouquinho, você sai, distrai. Eu, mais do que depressa, apaixonado como eu estava, eu resolvi aceitar o convite dele. E fizemos a viagem. Viagem não, uma viagem muito curtinha. 80 quilômetros. Mas ainda assim, nós passamos lá a sexta, chegamos na sexta de noite, ficamos o sábado e no domingo nós retornamos.
fomos no próprio carro do Adalberto, mas um clima de grande respeito, porque ele continuava com tudo aquilo, as 2 alianças no dedo anelar, ele não abria mão daquilo. Eu até no dia da viagem, querendo sinalizar alguma coisa, o que eu fiz? Eu não usei aliança, sabe? Eu estava dando bandeira mesmo, como eu já usei a expressão. Eu estava dando bandeira. Então, no dia que fizemos a viagem, eu não usei aliança nenhuma, mas ele não. As 2 alianças. E na hora que nós estávamos saindo, que eu fui entrar assim no carro dele, ele ainda falou, só um minuto, deixa eu falar um tchau para Inês. Achei estranho. Aí eu lembrei que ele ia falar com as cinzas dela. Só um minuto, falar um tchau para Inês. Falei, ai meu Deus do céu, eu acho que a minha chance com ele é muito próximo de 0. Mas ainda assim, fizemos a viagem e fomos numa boa conversando, a gente se divertiu bastante. Foram dias bastante agradáveis que nós passamos por lá. Valeu, foi legal, foi uma viagem até muito gostosa. Quando voltamos, eu ficava observando um problema. É que na medida que o tempo ia passando, eu não parava de pensar nele. Eu não parava de pensar no Adalberto. Eu sonhava com ele. Eu vivia indo à janela para ver se ele estava lá. Só para a gente se cumprimentar, para se falar um pouquinho. Eu vivia fazendo coisas diferentes, doces diferentes. Eu sempre fui uma excelente boleira. Então eu ficava tentando descobrir que tipo de bolo que ele gostava. Eu fazia descobrir que ele amava bolo de fubá. Mas é um bolo que eu faço que fica parecendo uma queijadinha. Nesse bolo de fubá vai também um pouquinho de queijo. Fica uma delícia. Modéstia à parte, é um bolo de fubá meio que queijadinha. Ele adorava. Adalberto, fiz aquele bolo de fubá tipo queijadinha. Você vem comer aqui ou quer que eu leve aí? E aí ele escolhia. E a gente passava minutos, às vezes horas e horas a fio, conversando. Até que chegou o aniversário dele de 71 anos. 71. A nora dele preparou um almoço para comemorar os 71 anos. E convidou muita gente, assim, ali da redondeza, pessoal dessa cidade onde a gente ia. Vieram de lá alguns parentes, alguns amigos. E, felizmente, a nora se lembrou de mim. Ela se lembrou de mim. Seria uma surpresa esse almoço. Ela preparou tudo assim na surdina. Então ela convidou o pessoal de fora, os parentes, a mim, uma surpresa. E eu fiz questão de ajudar. Falei, olha, ele comentou que ele gosta de tal coisa e eu preparei essa tal coisa para ele com muito carinho. Ele disse que amava o parmegiana. Falei, você deixa comigo, que eu sou especialista. Parmegiana eu faço. Ela ficou muito empolgada, porque era um almoço. A nora ficou muito empolgada. Isso, você faz isso para mim, Rita? Faço. Depois, tudo preparado, ele saiu, ele era católico. Ele foi à missa no dia do aniversário. Os amigos ficaram num ponto, já combinado com a nora. Quando ele sai para a missa, vai todo mundo para a casa dele. Os amigos, os parentes, e eu, com meu parmegiana, só coloquei no forno na casa dele de novo para dar aquela preparada final, né? E ficamos ali esperando a volta dele da missa. E ele voltava da missa exatamente meio-dia. Seria o start para a festa. E quando ele abriu o portão, que nós vimos ele abrir o portão, nós começamos, parabéns pra você. E foi uma surpresa, porque ele não esperava. A casa estava cheia de amigos, de parentes, e eu lá. Eita surpresa! Eita surpresa! Ei, que Adalberto! Você Adalberto,
Você, hein, Adalberto, como disse minha filha, né? Adalberto, você, hein? Até que chegou o momento de eu cumprimentá-lo. Me lembro daquele abraço forte, envolvente que ele me deu. Me deu até uma tremedeira. Eu acho que os parentes, os amigos ali presentes, todos perceberam. Porque o abraço nosso foi mais demorado. O almoço se transcorreu da melhor maneira possível. E o parmegiana, eu só fiquei esperando o elogio. Meu prato predileto. Quem fez? Aí a nora dele me olhou e apontou assim um dedo para mim. Ó, Rita. Rita! Você já pode casar de novo, Rita. Um feliz, eu digo um feliz, no meio falou, só se for com você, Adalberto. Aí ele na hora falou, que pena, Rita, comigo não, eu sou totalmente fechado para qualquer possibilidade disso. Você sabe. Aí ele pega e mostra o dedo com as 2 alianças. Isso tirou um pouco do clima, sabe? Daquela festa. Isso quebrou um pouco o clima. A pessoa que falou com a melhor intenção do mundo, mas ele acabou tendo essa atitude, essa reação. Comigo não vai dar, porque vocês sabem desse meu compromisso. Aí ele pega e mostra as 2 alianças no dedo. De forma que ficou um clima ruim. A nora dele não gostou. A filha dele, que estava presente também, ficou assim na dela. Não ficou legal. Acabou você, hein, Adalberto? Como disse a minha filha, ei, Adalberto. Terminada a festa do aniversário, a gente se despediu. Eu fui para casa, deitei na cama e fiquei pensando em tudo aquilo que eu senti. Será que valia a pena? Será que aquele amor que eu descobri depois dos 62 anos, já ia eu também completar 63, ele já tinha feito 71. Será que valia a pena aquele meu gostar, aquele meu querer bem, amadurecer aquela ideia? Às vezes eu me olhava com crítica, eu me sentia assim, sabe a velha assanhada? Eu mesma me censurava. Você, hein, Rita? Eu mesmo me censurava. Mas quando o coração não quer, não adianta, né? Parece que tudo te empurra para a pessoa. Mas eu não tinha coragem de botar as cartas na mesa. Até porque as 2 alianças no dedo dele, aquela coisa das cinzas, da Inês lá na casa dele, eu não sei, aquilo me desanimava muito, sabe? A reação, a atitude que ele teve no almoço do aniversário. Eu tinha medo da reação dele. Ele me tratava muitíssimo bem. Ele era educadíssimo comigo. Ele me tratava de uma forma muito carinhosa, mais até do que ele tratava as outras pessoas. Pelo menos eu me sentia assim. Agora, será que ele sentia por mim o que eu estava sentindo por ele? Acho que não. Senão ele pensaria ao menos na possibilidade. Então eu fui deixando o tempo passar. E quanto mais o tempo passava, mais o sentimento aumentava. Eu estava mesmo apaixonada. Mesmo assim, eu não tinha coragem de me abrir. A grande verdade é que eu escondia-me atrás daquele medo. Mais um tempo se passa. Eu faço 63 anos. Até que no meu aniversário, ele também veio em casa. Ele também me trouxe um presente. Nós também nos abraçamos. Nós também trocamos um beijo. E no meu aniversário eu gosto muito de música. Eu coloquei uma música e eu fiz questão de dançar com ele essa música. Eu tava dando mais do que bandeira, sei lá. Eu tava fazendo a minha parte, mas ele, 2 alianças no dedo. Ele,
mantendo as cinzas da Inês. E o tempo correu, mais uma parte do tempo se passa. Mais ou menos depois do meu aniversário, uns 4 meses, eu estava de noite em casa, assistindo alguma coisa que eu achei interessante na televisão. E chegou o meu genro do serviço falando alto. E eu não sei como não morri do coração quando ele falou aquilo. Vocês não acreditam que eu acabei de saber. O quê? Seu Adalberto está internado. Quê? O Adalberto? Sim, seu Adalberto internado. Parece que ele teve um AVC, eu não sei se foi derrame ou isquêmico, mas ele teve um AVC. Eu não sei direito. Ele está no hospital. Mas ele teve aí na casa dele? Não. Diz que ele estava na casa da filha. Ele tinha ido na casa da filha dele, que morava não muito distante da nossa casa, e lá ele teve sintomas de um AVC e foi internado no hospital. Eu fiquei tão desesperada que dali para frente eu não conseguia fazer mais absolutamente nada. Quando eu consegui me recompor, eu pedi para que o meu genro, por favor, me levasse até o hospital onde o seu Adalberto estava. Meu genro disse que tudo bem. Eu acho que eu nunca passei tanta angústia depois da morte do meu marido como passei desta vez. Fiquei desesperada. Sabe, na medida que o carro do meu genro avançava rumo ao hospital, eu fiquei pensando, puxa, por que eu não tentei? Por que eu não falei antes? Por que eu não falei do que eu estava sentindo por ele antes? E agora? E se eu não puder mais fazê-lo? E daí que ele tem 2 alianças? E daí que ele mantém as cinzas da mulher? Tudo isso é coisa inanimada. Tudo isso é coisa inanimada. A aliança é um objeto inanimado. As cinzas, idem. Por que eu não tomei essa atitude antes? Eu já começava a me arrepender de não ter feito aquelas coisas que eu deveria fazer, de ter confessado para ele o que eu sentia, de ter sido clara. Se eu tivesse uma oportunidade, se Deus me der mais uma chance. Lá no hospital, fiquei na recepção, esperando alguma autorização para que eu pudesse entrar. Foi quando acabei encontrando-me com a nora dele. Eu era muito mais chegada à nora dele do que à filha. Então a Débora, a nora dele, me viu. E aí eu corri para o lado da Débora. E então, como ele está, Débora? Olha, foi um susto muito grande. Mas parece que, graças a Deus, não houve derramamento de sangue. Foi um AVC, sim, mas isquêmico. E o médico explicou que o AVC isquêmico não ocorre o derramamento de sangue no cérebro. É quando um coágulo é formado num vaso cerebral, bloqueando o fornecimento de sangue por uma parte do cérebro, por algum motivo. Alguma placa de gordura, aterosclerose, algo do gênero, impede a passagem de sangue. E isso às vezes pode ter consequência ruim de uma explosão desse vaso, o que causaria derramamento do sangue, mas às vezes isso é desbloqueado pela própria corrente sanguínea e mais os medicamentos que eles dão no hospital e tudo se resolve. Parece que o caso dele não é tão grave. Ai, graças a Deus, Débora. Graças a Deus. Era sinceramente tudo aquilo que eu precisava escutar. E nessa hora, quando ela falou assim, eu pensei comigo, se eu tiver oportunidade, eu vou falar com ele. Naquele dia, eu não pude entrar. Ele ainda estava em observação e estava num lugar chamado semi-UTI, que eu não sei direito explicar o que é. Mas no outro dia, às 9 horas da manhã, estava liberado para visita. E eu fui no quarto. Graças a Deus, aquele período de observação já tinha acontecido. E ele parecia fora de perigo, embora ele continuasse ainda internado. E eu entrei no quarto. E foi nessa hora que,
segurando a mão do Adalberto. Oh, Adalberto, graças a Deus, que susto que você nos deu, Adalberto. Realmente, levei um susto muito grande quando eu soube do que tinha te acontecido. Eu fiquei apavorada, mas felizmente parece que está tudo resolvido, né? Tá tudo bem. Eu acho que dessa vez eu ainda não vou, não. Eu acho que ainda tenho alguma coisa para viver aqui, alguma coisa para ser feita por aqui. Graças a Deus. Você tem razão. Graças a Deus. Você tem alguma coisa ainda para fazer aqui. Só que nessa alguma coisa para fazer aqui, você vai ter que me ouvir, Adalberto. Olha, eu fiquei apavorada, com medo de te perder, porque eu teria perdido a grande chance de falar de algo que eu não me lembro de ter sentido em nenhuma vez. Nem mesmo me lembro de ter sentido pelo meu marido da forma e da grandeza como eu sinto por você. Adalberto, escuta. Eu te amo. Ele me olhou assustado. Eu vou repetir e não se assuste. Eu te amo. E eu gostaria, obviamente, que se você sentir pelo menos metade do que eu sinto por você, eu gostaria de ter a oportunidade de te fazer feliz e de ser feliz ao seu lado. Eu te amo. Você não precisa me responder absolutamente nada agora, até porque está se recuperando. Mas eu aproveitei para dizer isso porque olha para sua mão. Ele pegou e olhou para a mão. Nessa hora, ele estava sem as alianças, porque devido à internação no hospital, eles tiram as alianças, né? Por uma questão de cirurgia, sei lá, é uma coisa que acontece dentro do hospital. Eles não deixam que a pessoa permaneça com joias, né? Aliança, eles tiram. Então, as duas alianças que ele usava no dedo anelar, a dele e da falecida Dona Inês, ele não estava usando. Aí eu aproveitei e falei, olha, eu estou dizendo isso para você porque olha para sua mão. Ele olhou, não tinha as alianças. Significa que você, nesse momento, está sem as alianças. E é assim que tem que ser. Eu também estou sem. Olha para minha mão. Ele olhou para a minha. Os nossos companheiros, cônjuges, faleceram. Estão num outro plano. Eu espero que muito bem e com Deus. Mas eles seguem outro plano de vida. Estão noutra dimensão. E nós estamos aqui, na Terra. E a gente, quando está aqui na Terra, Adalberto, tem a obrigação de viver. A gente tem a obrigação de viver, e viver é ser feliz. E eu descobri que felicidade para mim é ao teu lado. Se você me permitir, eu quero fazer de você o homem mais feliz do mundo e ser a seu lado a mulher mais feliz da vida. Mas óbvio que isso vai depender de você também querer. Eu precisava te dizer isso. Agora sinto-me leve, porque confessei a maior verdade que havia em mim. Eu te amo. Ele começou a chorar. Ele começou a chorar e eu comecei a preparar o coração para um monte de hipótese de resposta. E sinceramente, a resposta dele era a que eu mais esperava. Eu também sinto a mesma coisa por você, Rita. Eu só não sabia como tocar nesse assunto com você. Mas eu acho até que Deus permitiu que eu tivesse esse problema para que tudo se esclarecesse. Você tem razão. A Inês, eu amo, amei, fez parte da minha vida. Assim como o teu marido. Você ama, amou, mas fez parte da sua vida. Mas hoje, nenhum e nem outro está mais aqui. Então, nós temos a obrigação de vivermos essa oportunidade que Deus nos dá e de sermos felizes. Quando ele teve alta do hospital, nós saímos de mãos dadas.
namorados. E querem saber? Fiz com ele uma viagem maravilhosa até Uberaba, numa fazenda onde havia nascido a Inês. E foi lá, debaixo de uma paineira toda florida e linda, que nós depositamos naquela primavera, naquele setembro, as cinzas da Inês. Fizemos o que precisava ser feito. Nos casamos. Nos casamos, inclusive na igreja. Ele com 71 anos e eu com 63. Estamos completando 10 anos de felicidade, juntos e felizes. Uma história de amor que começou quando eu tinha 62 e ele 70 anos. Mas o amor tão grande, verdadeiro, real, que superou todas essas questões. A filha dele resistiu um pouco no começo. Incrível que ela era contra as cinzas da mãe, mas também ela era contra o novo casamento do pai. Mas o filho, a nora, a Débora, todo mundo ajudou a convencê-la de que o que importava era a nossa felicidade. Estamos felizes, formamos uma família feliz. Essa era a história que eu tinha para contar. Queria que você comentasse. Manda aqui no teu comentário a sua opinião sobre tudo o que eu vivo. E se de repente você viveu algo parecido, eu também quero saber. Ou se você conhece alguém que viveu algo parecido, comente comigo. Se inscreva no canal. Não esqueça de curtir a história dando o seu joinha, o seu positivo. E se puder, ajude o canal do Paulinho Boa Pessoa.